Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós pedimos pelas misericórdias de Cristo que o Senhor nos conceda transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade, pelo Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor Jesus. Que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor fale às nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, e que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. A palavra do Senhor nos diz que, tendo Deus criado o mundo, um mundo perfeito, onde não havia pecado, onde não havia corrupção, e vendo Deus a cada etapa do que fizera, e Deus tinha a alegria de dizer: isto é bom. Isto é bom. Sim, isto é bom. Mas no mundo perfeito havia algo que não era bom. Se no mundo perfeito pode existir algo que não é bom, imagine no nosso mundo, que perfeito não é. Mas vendo Deus que algo não estava bem, não simplesmente aceitou as coisas como estavam, mas pôs-se a trabalhar para resolver. O que não era bom? Não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus lhe diz: fale-ei a ajudadora que lhe seja idônea. Idônea, que significa literalmente adequada. Ou seja, qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa seria inadequada na vida do homem para ajudá-lo. Apenas a mulher poderia ajudar ao homem como Deus assim desejava. Diz a palavra que o Senhor assim os fez, assim os criou, homem e mulher os fez. Deus não criou apenas o homem, Deus criou a família. Por quê? Porque a imagem e semelhança do Senhor os fez, homem e mulher os fez. Porque Deus, acima de tudo, Deus é amor. E a imagem e a semelhança que homem e mulher deveriam, acima de tudo, manifestar e manifestar ao mundo, é que Deus é amor. E isto era importante. Mas tendo Deus criado a mulher, o mundo deixou de ser bom. E não fiquem zangadas comigo, porque a Bíblia diz que o mundo passou a ser muito bom. Amém? Agora você pode concordar e até se alegrar. Mas por que antes o mundo era bom? Encontrou Deus algo que não era bom e passou, dando a solução, a tornar tudo muito bom. Porque Deus, quando age, não faz as coisas voltarem a ser boas como antes. Porque se as coisas forem boas como antes eram, elas terminarão no mesmo lugar, no mesmo problema, na mesma dificuldade. De modo que quando Deus age, Ele faz as coisas serem melhores do que antes. Essa é a restauração. Quando Deus restaura a vida em um casal, Ele não restaura a vida em um casal para que as coisas sejam boas como antes, porque senão você terminará no mesmo problema. Ele restaura a sua vida, fazendo a sua vida ser muito melhor do que antes, fazendo o seu relacionamento ser muito melhor do que antes. E se antes era bom, agora ele é muito bom. É isto
que deve acontecer. Quando Adão viu a Eva, disse uma palavra em hebraico interessantíssima, que é traduzida como esta afinal. É uma interjeição tão forte, que é difícil de se traduzir. Eu particularmente creio que o que melhor traduz é o francês. Lá. Porque quando Adão viu Eva, algo ele disse, essa afinal. Ora, Deus, quando criou Eva, fez o homem dormir. Por quê? Para que o homem não desse palpite. Essa é a minha opinião. Não sei se teologicamente correta, mas para que o homem não desse palpite. Imagine o homem, Deus fazendo a mulher e o homem dizendo, pode ser assim, pode ser assado, dorme. E dorme bem. Entregue-se. E entregue-se completamente. Por quê? Porque o projeto de Deus, o plano de Deus, é, por ser de Deus, perfeito. E se você tentar mudar a perfeição, tudo que você conseguirá é uma imperfeição. Por isso, é melhor confiar em Deus e deixar que Deus faça e se sujeitar ao Senhor, obedecendo à vontade do Senhor, para que o Senhor realize em nós tanto o querer quanto o realizar. Eu até poderia dizer, havia um querer em Adão, mas o que ele não podia saber é que tanto querer como realizar na vida dele veio de Deus. Há um querer em você. Existem o querer bom e o querer não adequado, não correto. Mas eu me limitarei ao bom querer e não apenas ao bem querer, porque muita gente bem quer, mas não quer o bom. E não basta bem querer, é necessário se ter o bom querer. E quando Deus opera em nós esse querer, que em si, porque Deus operou, é bom, o realizar, Ele também concretizará, Ele também fará. A cada momento da criação, houve palavras que eram palavras determinantes. E desde o primeiro dia da criação, ao findar a obra daquele dia, dizia o texto, e foi tarde e manhã do primeiro dia, e foi tarde e manhã do segundo dia, e foi tarde e manhã do terceiro dia, assim declarando que o dia havia terminado. Isso porque os judeus contam o dia e encaram o dia, seu início, seu final, de uma maneira distinta do que nós tomamos. Eles encaram a viração do dia. E em cada viração do dia era algo tão importante, porque era um momento em que Deus ia ter a comunhão com o homem. Às 18 horas, e eu não sei quanto a vocês, mas eu que moro no Rio de Janeiro, 18 horas é o momento em que a praia fica completamente vermelha, o entardecer. E você olhando para o mar, olhando para a praia, te dá um sentimento nostálgico, que nós não conseguimos entender. Mas eu, particularmente, creio que é a saudade da comunhão com o Pai. Porque naquele momento Deus falava, e todos nós temos essa memória gravada dentro de nós, que vem do primeiro homem, que vem de Adão, que quando chega este momento dizemos, onde está aquela voz que vinha falar comigo? Eu necessito ouvi-lo, eu necessito escutá-lo.
ao findar de um dia, ao iniciar um novo dia, ao findar de uma jornada, ao iniciar uma nova jornada, o que eu preciso? Ouvir a voz de Deus, aprovando tudo que fiz e me orientando em tudo que tenho que fazer. Porém, algo de interessante acontece no 7º dia. Venha comigo a Gênesis, capítulo de número 2. O final da narrativa, quando a Bíblia, no versículo 31 do capítulo de número 1, diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, versículo 1 do capítulo 2: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E tendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, fizera. Você percebe uma coisa aqui? O 7º dia é o único dia que não se diz e houve tarde e manhã. Eu lhe apresento o dia que nunca acabou. Quem pode dizer amém a isso? Por que nunca acabou? Porque esse é o dia que nunca acabou. O que Deus criou no 7º dia, pois diz que no 6º dia terminou toda a obra da sua criação, mas criou Deus, segundo o texto, em 7 dias, e no 7º dia terminou toda a sua criação, de maneira que me parece que algo foi criado no 7º dia. O que Deus criou no 7º dia? O descanso. Deus criou o descanso. E se Deus não tivesse criado o descanso, tudo o que Ele criara teria sido criado em vão. Porque é o descanso que renova, é o descanso que mantém a vida. O descanso é o processo pelo qual há a manutenção de vida. A própria terra deveria descansar no ano sabático. No 7º ano, a terra deveria descansar para haver o quê? Manutenção de vida. E nós próprios, Deus estabeleceu o sabá, para quê? Para descansarmos. E o sabá, no entendimento bíblico e até mesmo hebraico ou judaico, é o dia dedicado à família. Eu digo que o sabá, o descanso, foi o dia que jamais acabou, porque o descanso é mais do que um dia. O descanso é uma atmosfera de bênção divina. E que todos nós necessitamos entrar nessa atmosfera de bênção divina para viver o descanso sobrenatural de Deus em nossas vidas e vivermos restauração em nossas vidas. A Bíblia diz: e dirá o Senhor aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso. No descanso do Pai. Esse descanso está reservado para nós. Desde aquele momento, desde que Deus o fez, Deus não decretou o final. Por quê? Porque havia um descanso preparado para mim e para você, que só podemos tê-lo através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela salvação que temos, pela graça mediante a fé. E então nós entraremos e entramos nesse descanso. E veja bem, isso é tão ligado. O sabá tem a ver com a família.
E quando um homem perguntou ao apóstolo Paulo: que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Aleluia. Quando isso acontece, nós entramos numa realidade da palavra casa. A palavra casa no grego é uma palavra tão esplêndida que é a palavra oikos, que significa a totalidade de tudo que tem a ver com você. Sua casa são suas posses, sua casa é sua família, sua casa é sua própria vida, sua casa é tudo que leva o teu nome. Deus, quando te salva, não salva apenas você todo, salva tudo que tem a ver com você. Por isso Deus salva a tua casa, Deus salva a tua filha, Deus salva o teu filho, Deus salva a tua esposa, Deus salva o teu esposo, Deus salva até a tua sogra, ainda que você não queira. Mas Deus salva. Porque Ele não te pergunta o que Ele vai salvar, porque Ele simplesmente decidiu salvar você todo. E salvando você todo, Ele salva tudo que tem a ver com você. É assim que Deus age, é assim que Ele realiza, é assim que Ele opera. E nós temos que aprender a entrar no descanso. Mas só há descanso onde há confiança. Porque onde não há confiança, não há como se descansar. Quando nós usamos, e usamos até como uma expressão, nossa, posso descansar, porque fulano está tratando, porque Beltrano está cuidando, porque eu confio. A Bíblia diz que Jesus dormiu no barco. Jesus dormiu porque Jesus necessitava descansar. Mas para que Jesus descansasse, era necessário que Ele confiasse. Mas Jesus confiava no Pai, mas era necessário que Ele confiasse no Pai e também nos homens. Era necessário que Ele confiasse, e quando Ele confiava, Ele se confiava àquele em quem Ele confiava. Desta forma, o Senhor Jesus Cristo se confiou, confiando a Pedro a sua própria vida, a João, a Mateus, até mesmo a Judas, todos que estavam ali, e confiou tanto, mas tanto, não apenas em Deus, mas naqueles homens, confiou tanto que dormia, e numa tempestade. Qual é o seu grau de confiança? Uma coisa é confiar numa liderança, outra coisa é confiar em liderados. Sabe, um dos maiores erros das lideranças é não confiar em liderados. E quando você não confia em liderados, você não se confia às pessoas que de fato você desconfia. Quando tememos, infelizmente, o que tememos, a Bíblia diz que isso nos sobrevém. Mas líderes que confiam são líderes não apenas que têm a capacidade de confiar, mas desculpe o trocadilho, que são confiantes, porque entendem qual é o grau da sua liderança. Você consegue descansar porque você é confiante, não apenas porque você confia, mas porque você é confiante, porque você sabe em quem tem crido, em quem tem depositado a sua fé. Você sabe que Ele é poderoso e Ele é fiel para fazer todas as coisas. Por isso não temeremos. Por isso tantas pessoas vieram com pedidos a Jesus, confiados. Eu bem sei, Senhor, que Tu tudo podes. Que Tu tudo podes.
E basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, e o meu servo, que faz parte da minha casa, porque é meu servo, ele será curado. Basta uma palavra tua. É interessante o poder da palavra de Deus. Basta uma palavra e o milagre acontece. Mas eu esperava que o milagre acontecesse naquele que ouviu a palavra, e por ouvir a palavra, teve fé, e tendo fé, o milagre aconteceu por meio da fé. Mas note que quem ouviu a palavra foi o centurião, e o servo que estava enfermo não ouviu a palavra, mas porque o centurião ouviu a palavra e creu na palavra, o servo que não ouviu a palavra e não tinha como crer na palavra, foi curado pela palavra que não ouviu. Espero não ter sido complicado. A palavra de Deus é tão poderosa que você não precisa ouvi-la para que ela seja eficaz, porque ela é de Deus. Tem ouvido você, eu não tenho ouvido, creia você, eu não creia, ela vai realizar-se de qualquer maneira. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e quando Deus fala, não é simplesmente uma palavra, é um decreto eterno. Disse Deus, e assim se fez. Quando nós começarmos a ler a palavra, ouvindo Deus decretar. Sabe, o grande problema é que boas novas, o Evangelho, muitas pessoas têm tratado o Evangelho não como boas notícias, boas novas, algo presente. Quando eu penso de boas novas, boas notícias, eu penso algo atual, algo presente, mas tratam como se o Evangelho fosse uma boa história. Houve algo bom que aconteceu no passado? Não, meu irmão. Quando você fala a palavra de Deus, o que você fala acontece, e acontece agora. Acontece e acontece agora. Adão e Eva são verdadeiros heróis. Você dirá, não. Justamente esses dois. Tem gente esperando chegar no céu para dizer uns bons desaforos para Adão e principalmente para Eva. Eu não sei se com Adão, porque Adão era um homem que quando foi criado em toda a glória. Eu imagino o baita homem que era Adão. E encarar Adão não deve ser coisa fácil. Existem alguns personagens bíblicos que eu quero estar bem com eles pela eternidade. Um deles é Sansão. Eu quero estar bem com Sansão pela eternidade. Eu não quero ser daqueles que falam mal de Sansão e quando chegar lá no céu, algum anjo linguarudo vai dizer: chegou aqui aquele que falava de você. Não, que isso. Querendo chamar ele de Sam, e ele te mostra que ele é São. Então, tem que tomar cuidado com certas coisas. Claro, isso não acontecerá nos céus. Óbvio que não. Mas esses dois foram verdadeiros heróis da fé. Porque ouvindo uma palavra repreensora, tão forte como ouviram de Deus, e especialmente Eva, que Deus disse: multiplicarei sobremodo as suas dores de parto, e em muitas dores dará a luz. A Adão ainda disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Que situação! Que seria com dificuldade que lavraria a terra, que cultivaria a terra. Sabe, Deus expulsou o homem do jardim, o jardim do Éden. O homem tinha uma cultura, a cultura do jardim do Éden. E Deus enviou o homem a um mundo
onde havia espinhos, onde havia abrolhos, onde havia carbos, onde havia dificuldades. Mas o homem tinha algo, a memória do Éden, para que o homem trabalhasse a terra e transformasse aquela terra num novo Éden. Num novo Éden. Ele tinha o projeto, ele tinha o plano. Nós poderemos dizer, como bons pentecostais, ele tinha a visão. Ele tinha a visão do jardim do Éden. E ele começou a trabalhar. Ele começou a transformar a realidade do lugar onde ele estava. Por isso a Bíblia diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. A palavra pão é uma palavra de esperança. Não é sem motivo que Jesus é o pão dos céus. Não é sem motivo que não faltou a eles o maná, o pão dos céus. É uma palavra de esperança. Porque se Deus não houvesse falado pão, o homem e qualquer outra besta comeriam iguais, pastando. Você se lembra de Nabucodonosor, quando se saiu o entendimento e enlouqueceu, e diz que ele o quê? Que lhe cresceram as unhas, o pelo, e ele pastava. Bestialmente pastava. Mas no momento em que ele se arrependeu e deu glórias a Deus, e lhe voltou o entendimento, ele se assentou no trono, e a primeira coisa que diz: e lhe deram a comer pão. Pão. A vida que Deus tem para você não é uma vida bruta, não é uma vida bestial, não é uma vida de dor, de pastar. Desculpe o termo forte, mas Deus não te chamou para pastar na vida. Deus te chamou para comer pão. E sabe o que é pão? Pão é tomar o grão e transformá-lo em outra coisa. Pão é simplesmente dizer que você não precisa engolir as coisas como elas são. Deus te dá o poder para transformar tudo. Para um mundo tão difícil, onde havia morte, onde havia o pecado, e porque havia o pecado, havia a morte. Eles tiveram a coragem de ter filhos. Hoje muita gente tem medo do mundo, e por ter medo do mundo, tem medo de ter filhos. Você conhece gente assim? Que diz: eu não terei filhos para sacrificá-los neste mundo, para que eles sofram nesse mundo, para que eles morram nesse mundo. Deixe-me dizer uma coisa: não houve sacrifício como o sacrifício de Abraão, que levou ao Senhor o seu próprio filho. Mas antes que esse pudesse fazer qualquer dano ao menino, o anjo segurou a mão de Abraão, e a voz gritou dos céus: não faça dano ao menino. Deixe-me dizer algo a você: onde há pais consagrados, dedicados, obedientes a Deus, há filhos poupados. Há filhos poupados. Se você é obediente a Deus, se você é consagrado a Deus, não tema pelos seus filhos, porque os seus filhos serão poupados. Por quê? Porque há descanso, porque creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa.
A salvação é algo que não se limita a mim. A salvação é algo que não fica restrita a mim. Os benefícios de Deus não se restringem a mim. Eles partem da minha pessoa e eles se estendem, eles se expandem como uma bênção crescente. Sim? Onde há paz? Onde há salvação? E essa salvação chega à casa, essa salvação chega ao lar, chega à família, chega aos cônjuges, esposo e esposa, filhos e tudo mais. Há salvação. Há salvação. E quando nós pensamos nisso em casa, a palavra equivalente a casa é a palavra tenda no Velho Testamento, conhecida como tabernáculo. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em festa dos tabernáculos. E quando Deus está tabernaculando entre nós, Ele está habitando em nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. Diz-nos a palavra: nisto, porém, não vos louvo, porque quando vos reunis, a palavra diz: quando vos ajuntais para pior e não para melhor. Sabe, meus irmãos, como família, nós não deveríamos ser um ajuntamento, nós deveríamos ser uma reunião. Há uma grande diferença entre um ajuntamento. Para haver um ajuntamento, você precisa estar apenas, desculpe o óbvio, juntos. Mas para haver uma reunião, vocês precisam primeiro estarem unidos. Uma reunião produz algo, produz uma presença. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não ajuntados, reunidos no meu nome, no seu meio eu estarei. Eu serei o 3º ou o 4º, porque eu estarei no seu meio, eu estarei convosco. E o que prometeu o Senhor? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará, porque Deus, no casamento, mais do que unifica, porque se tornam os 2 uma só carne. Unifica-nos por Ele próprio, pela sua própria presença em nosso meio. Das muitas festas que há em Israel, uma delas me chama a atenção, e com isto buscarei fechar essa palavra, porque já tempo demais falei. Que é uma festa que damos pouca atenção. Festa dos pães asmos. Mas que ela nos ensina uma coisa, que é a dedicação que nós temos que ter. Eu não sei se você conhece um pouco do que o rito bíblico diz para que nós venhamos a fazer. Os pães sem fermento, a festa dos pães sem fermento, que tem tudo a ver com a família, tudo a ver com a casa. Era uma festa em que você deveria limpar a sua casa. E limpar a sua casa de todo o fermento. Até hoje o judeu faz isso.
Ele varre a casa, procurando em cada canto e em cada recanto fermento. E assim que ele encontra fermento, ele expulsa, ele retira o fermento. Jesus diz algo interessante sobre fermento no Novo Testamento. Ele diz: livrai-vos do fermento. Eles entendiam bem o que era livrar-se de fermento. Dos fariseus, que é a hipocrisia. E como um judeu se livrava do fermento? Ele abria cada cômodo, ele abria cada gaveta, ele abria cada porta e portinhola, ele ia buscar em cada canto e recanto presença de fermento. Me diz uma coisa: quando você decidiu livrar-se do fermento dos fariseus da sua vida, você procurou com essa diligência? Em cada canto, em cada recanto, em cada porta, em cada gaveta, em cada portinhola, você está procurando, você tem esse comportamento diligente, esforçado. É isso que Deus espera de nós, que nós assim obedeçamos a sua palavra. E se nós obedecermos a sua palavra, só um resultado haverá na nossa vida: bênção. Bênção. Há muita gente que simplesmente está esperando Deus o abençoar. Deixe-me dizer uma coisa a você. A palavra bem-aventurado, que é abençoado, que em grego é feliz daquele que goza de extremo gozo e felicidade. Em hebraico é a palavra em marcha, aquele que. Porque a bênção hebraica não é passiva, ela é ativa. Você não espera a bênção chegar a você, você avança em direção à bênção. Por isso, quando Deus disse: diga ao povo que marche, Ele estava dizendo que o povo seja abençoado. Em vez de temer a Faraó, marche em direção à sua bênção, e Faraó será destruído atrás de você. Vá rumo ao teu destino. O teu destino, ó casal, o teu destino, ó família, é o quê? É o descanso. Vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso. Eu estarei lá, e você estará lá, e seus filhos e meus filhos estarão lá, e todos nós estaremos lá, e todos nós ouviremos da boca do próprio Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso preparado desde a fundação. Aleluia! É ou não é o dia que nunca acabou? Porque esse dia se chama eternidade. Aleluia! É isso, é o teu destino. Esse é o teu propósito. Essa é a tua promessa. Em hebraico, a palavra promessa e a palavra propósito são correlatas, quase que sinônimos. Você quer saber quais são as promessas de Deus para a sua vida? Descubra o propósito de Deus. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Descubra as promessas de Deus, porque as duas coisas são a mesma coisa. A terra da promessa é a terra do propósito. Entre a conquistar o seu propósito. Há um dia que nunca acabou, e esse dia pertence a você. É dia de descanso.
é dia de paz, do príncipe da paz. Amém? Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa humilde palavra. Eu peço que o Senhor opere, aleluias. Oh, salabachalá. Tu és aquele que fala, e nós somos aqueles que ouvimos. E não só ouvimos, somos aqueles que te obedecemos. Fala, ó Deus, pois os teus servos aqui te ouvem. Envia-nos e iremos. Ordena-nos e assim faremos, para a honra, glória e louvor unicamente do Senhor Jesus Cristo. E aquele que ama o Senhor diga amém, amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.